Oi, gente. Mais uma vez a gente vai trazer um tema diferenciado para você, pontual, nesse vídeo. E eu estou aqui com a Bíblia. Ela é da tradução Revista e Atualizada. E eu escolhi o Salmo 91. Hoje eu gostaria de falar sobre o Salmo 91, que é, sem dúvida nenhuma, um dos salmos mais mal compreendidos pelo povo evangélico, pelas pessoas. Muitos têm esse salmo como uma espécie de patuá. Eles colocam o salmo, a Bíblia aberta em cima da mesa, quase que entendendo que esse salmo que garante a nós uma proteção especial, uma blindagem. E eu gostaria de fazer um comentário breve com você sobre ele. Então eu vou fazer a leitura do Salmo. A palavra de Deus diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É lindo, né? É um salmo maravilhoso que nós temos, um consolo extremo para a nossa alma, mas mal compreendido. Associado, o primeiro versículo sempre associado ao versículo 11. Eu vi uma postagem esses dias na internet, estava: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E depois, em seguida, o versículo 11 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E essa associação é uma associação que não corresponde à verdade do Salmo. O primeiro Salmo é uma expressão do homem para Deus. Não é Deus que fala ao homem no Salmo, mas é o homem que expressa o seu sentimento, seja ele positivo ou negativo, na direção do seu Deus, o Deus a quem ele confia. E uma associação errada traz a impressão às pessoas que nós estamos blindados, que tem anjos que estão à nossa volta para nos proteger em todos os nossos caminhos, todos os nossos passos. E isso não é o que a Bíblia diz, não é o que Deus fala a respeito. Aliás, o cristianismo é uma proposta de negação. O cristianismo é uma proposta de perseguição. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou, aqueles que seguirem a mim, eles serão perseguidos. Em outra situação, ele fala assim, olha, o Filho do Homem não tem nem onde mesmo reclinar a sua cabeça. Outra situação, ele
ele quase que desencoraja o camarada a segui-lo, porque vê na pessoa que o interpela a expectativa de alguma coisa que seja muito boa, como sendo boa em coisas terrenas. O cristianismo não. O cristianismo é uma proposta para você aprender a ser resiliente em meio ao sofrimento, à perseguição, aprender a ser fiel ao Senhor. E a proposta maior e a promessa grandiosa que há no cristianismo é a da vida eterna. O Senhor promete que onde Ele estiver, nós estaremos com Ele. E promete que há um lugar preparado para isso. Então essa é o nosso alvo maior. Mas não a blindagem, a proteção. Porque se assim fosse, os discípulos do Senhor Jesus, quase todos eles, excetuando João, morreram martirizados, perseguidos, foram mortos de forma violenta. Então os anjos teriam que agir nessa hora e dar proteção a eles para que isso não acontecesse. Mas o Senhor nosso Deus permitiu que assim fosse. Então, como é que nós temos que entender o Salmo 91? Como a expressão de um homem que confia extremamente no seu Deus, a ponto de se sentir desse modo. Ele diz aqui, no versículo 1, ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Essa palavra quer dizer pessoas que se aproximam de Deus, que buscam em Deus o seu refúgio, que procura confiar em Deus de uma forma tamanha que possa se sentir como uma criança embalada nos braços de um pai. Essas pessoas, elas produzem palavras como essa: o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Não é uma proposta de livramento, não. Mas é o resultado de uma fé consistente. Uma fé consistente. Aí, quando nós chegamos aqui no versículo 3, o salmista começa a rememorar o passado, a saída do Egito, aquela noite da Páscoa. E as promessas que ali foram dadas ao povo de Israel para que eles saíssem do Egito na direção da terra prometida. E ele vai desde o versículo 3 até o versículo 13, lembrando dessas promessas. E são essas promessas que fortalecem a nossa vida. Lembrando dessas promessas. Essas promessas se cumpriram todas na travessia do deserto, na saga do povo de Israel quando saiu do Egito até a entrada em Canaã. E aí no versículo 14, ele diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Aí é uma inferência que o salmista faz a um raciocínio de Deus em relação a ele. O que Deus poderia pensar em relação a ele, tendo ele esse tipo de pensamento em relação a Deus. E aí ele complementa. No versículo 15, ele diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e eu o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O autor do Salmo que morreu longevo, a Bíblia diz, farto de dias e abençoado nos seus últimos dias. E isso foi uma experiência que o salmista experimentou. Tá certo? Cumpriu-se na vida dele isso. Não significa que Deus vai usar proteção, livramento na nossa vida de uma forma como se fosse uma constante. Não. Em alguns momentos, Deus pode nos dar um livramento, como um sinal para fortalecer a nossa fé e para testemunho para aqueles que não creem. Mas não há uma garantia de que você vai ser protegido, que os anjos vão estar à sua disposição. Não, isso não.
siga ao Senhor, siga a Deus na sua caminhada, motivado apenas pela gratidão que nós temos e devemos ter por aquilo que Ele fez por nós. O Senhor já fez muito por cada um de vocês, cada um de nós, e vai conflagrar ou vai finalizar essa questão quando Ele nos glorificar com um corpo glorioso e nos levar e cumprir a sua promessa de nos levar para perto dele. Um grande abraço para você, Deus te abençoe.